Banquinho 93. Que emoção hoje no Banquinho 93. Meu Deus do céu, que bom ter esse rapaz aqui conosco para compartilhar o que Deus fez na sua vida. Que milagre, gente, que coisa linda. Que alegria temos aqui o nosso querido Neto. Ele ficou conhecido como o Neto da Chapecoense e já era conhecido, ficou mais ainda. Que prazer tê-lo aqui. Bom dia, Neto. Bom dia, é um prazer imenso estar aqui no Banquinho participando e podendo falar um pouco da minha vida. Ô Neto, eu queria saber um pouco mais de você. Você é evangélico há quanto tempo? Eu, na verdade, me batizei em 2014, mas assim, 2012 eu já estava aprendendo a palavra e Deus já estava transformando meu coração. Ô Neto, você passou por uma experiência agora, foi em novembro de 2016, que foi o trágico acidente aéreo, né? Que todo mundo conhece, o mundo ficou sabendo desse trágico acidente. Mas eu tenho algumas curiosidades. A primeira antes de acontecer o acidente, houve alguma coisa que você sentisse, algum sonho, alguma revelação? Houve alguma coisa desse tipo? Eu sonhei, na verdade, com um acidente, né? Sonhei na sexta-feira, o acidente foi na segunda. Então eu já não queria viajar pro jogo antes. Teve um jogo antes desse contra o Palmeiras em São Paulo. Sim. Eu tava com muito medo de ir. Mas como eu sonhei que eu estava dentro do avião, o avião caía e eu sobrevivia, então eu falei pra minha esposa antes da viagem. E no dia do acidente, como eu resgatei meu celular não quebrou nem nada. Até um amigo meu falou que esse celular aqui é o Highlander. Falou que esse celular aqui, ele é parte de mim. Então o celular tem as mensagens até hoje que eu mandei pra ela dentro do avião, pedindo pra ela orar por mim e repreender o pesadelo que eu tive. Então você teve um sonho muito real e foi muito parecido, muito igual ao que aconteceu. Foi muito igual ao que aconteceu. Foi à noite, na chuva, o avião caía. A diferença é que no meu sonho eu conseguia sair do avião. No meu sonho, isso. Eu lembro que só eu saía vivo na hora e eu olhava pra trás, tinha mais 4 sobreviventes comigo. E quando eu saía do avião, eu tava numa montanha escura à noite. Foi mais ou menos o local onde aconteceu tudo aquilo. Na verdade, não foi um sonho, né? Foi uma revelação. Que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse não me preparar, né? Porque não tem o que você faça para se preparar para uma tragédia, né? Mas para que as pessoas pudessem ver que realmente esse Deus, ele é poderoso, ele sabe de todas as coisas. Ele não quis o acidente, mas ele sabia que o ser humano, por ser ambicioso e ganancioso, iria provocar um acidente. Então ele já tinha preparado toda a minha família para que isso acontecesse. Neto, na hora que o avião começou eu acredito que ele começou a tremer, como que foi a situação? Balançar? Ele desligou e eu tava bem no meio do avião. Inclusive eu e o Foma, a gente desceu com toda aquela parte que depois apareceu na televisão. Eu e o Foma, a gente foi o único que desceu, que sobreviveu, né? Então o avião, ele desligou e eu tava bem na asa do avião. Eu lembro que o avião não tinha mais barulho. Eu escutava o barulho do vento sendo cortado. Naquele momento você chegou a lembrar do sonho ou nem deu tempo? Sinceramente, naquele momento não deu tempo. Eu só comecei a orar. Eu lembro que eu orava muito. Quando o avião desligou, eu já comecei a orar. Eu falei, Jesus, tem misericórdia. Eu não querendo acreditar, porque à noite, no céu, o avião escureceu totalmente. Então apagaram todas as luzes e acendeu a luz de emergência. Então eu falei, Jesus, tem misericórdia, porque na minha visão, isso não aquilo lá é um filme de tela quente, aquilo ali não é uma realidade. Eu falei, isso não está acontecendo, isso daí não é real. E eu lembro que quando eu escutei o barulho do vento, que eu comecei a escutar um alarme dentro do avião, eu lembro que eu falei, Jesus, eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagre, um monte de vezes. Mas eu não falava assim como eu tô falando agora, eu falava com muita aflição. Orava em voz alta, falava, eu li que tu fez um monte de milagre, eu sei que tu pode fazer esse milagre. Tem misericórdia da gente, filho de Davi, tem misericórdia de nós, nos ajuda. E aí foi a hora que eu acho que deve ter batido, eu já não... Minhas últimas lembranças. Ô Neto, você é uma pessoa aparentemente muito calma, né? Eu tô tendo meu primeiro contato com você aqui hoje. Mas você falou com Deus em pensamento, mas você chegou a entrar em desespero, você sentiu desespero, a sensação do desespero no momento? Internamente, sim. Internamente, sim. Internamente, sim, porque na minha ótica, assim, na minha visão, mesmo orando, mesmo sabendo que Deus é poderoso para reverter qualquer quadro,
Isso é um fato. A Bíblia diz e as outras pessoas no mundo inteiro comprovam que Deus é um Deus de milagre, que ele pode reverter qualquer situação. Eu não conseguia ver solução. Mesmo orando para que Deus fizesse e sabendo que Deus é poderoso, eu não compreendia que eu iria ficar vivo. Eu sabia que o certo, o óbvio a acontecer era que eu viesse a morrer junto com todos os meus amigos. Na hora que caiu, na hora lá da pancada, você já estava lúcido, você estava acordado ou não? Não, na hora que bateu... Bateu mesmo, você já estava? Apaguei e assim, eu fui acordar dia 10 de dezembro. No dia 10 de dezembro. Do dia 29 até o dia 10 fiquei em coma. Gente, hoje aqui no Banquinho 93, o nosso querido Neto, né? Que ele é o zagueiro da Chapecoense. E a pergunta que eu te faço, Neto, o que você pensa todos os dias quando você acorda? O que mudou para você? O que eu penso todos os dias é que, primeiro, que Deus é real, e porque minha esposa até compartilhou comigo que quando eu acordei 10 dias do coma, eu falei para ela e para todos que estavam lá que Deus estava comigo o tempo todo. Foi a primeira palavra que eu disse. E eu lembro assim, na minha mente eu tenho lembrança de eu falar isso. Mas eu tenho lembrança de eu acordar falando, mas eu sei que eu ouvi alguma coisa que eu não lembro mais, que minha mente apagou. Mas assim, o que na minha mente passa todos os dias é que um dia eu vou me encontrar com Jesus. E mudou alguma coisa na sua vida? Você mudou algum hábito? Alguma coisa que, tipo, você esteve muito perto da morte, né? Você viu a morte. E mudou alguma coisa? Eu acho que não mudou nada não, acho que só afirmou aquilo que eu queria, né? A afirmação ficou mais concreta na minha vida, né? Às vezes você lê a palavra de Deus e você lê eu conheço muitas pessoas e eu muitas vezes também agi assim, você lê, mas é algo muito distante. Quando você tá para morrer, você vê que é muito próximo. Sim. Aí você começa a entender que realmente isso daqui não vale nada se não tiver Deus. Se não tiver Cristo, não vale nada. Para onde você vai? E assim, eu sei que eu quero ir pro reino, eu quero ir pro lugar que Jesus foi e disse que ia preparar e voltaria para buscar a gente. Então ficou muito real, assim, muito claro que isso aqui é passageiro e que do nada, de repente, pode tudo acabar, né? É por isso que eu sempre penso nisso, sabe, Neto? Que a gente tem que, a cada dia, amar mais, perdoar mais, né? Porque é curtir mais as pessoas em nossa volta, que a gente ama, porque a nossa vida é como um sopro, né? Como a Bíblia diz, que de repente, do nada, evapora, vai embora, né? E realmente é algo muito forte. Ô, Neto, você tem pesadelos? Não, nunca fui de ter pesadelos, não. Não, mas depois do acidente, você tem algum tipo de pesadelo? Você sonha com um graças acidente? a Deus, não, assim, nunca sonhei com acidente. Já pensei, assim, sinceramente, pra mim dormir algumas vezes foi difícil, né? As lembranças, assim, passam na sua cabeça e você fica lembrando, poxa, cara, isso aconteceu de verdade. Tem dias que, principalmente depois que eu cheguei em casa, os primeiros dias, quantas e quantas vezes eu deitei e falei assim, não, amanhã eu vou acordar e vai estar tudo normal, vai voltar tudo normal, isso nada aconteceu, meu corpo vai ser aquele corpo de antes, e não foi o que aconteceu, mas pesadelo assim eu nunca, graças a Deus, nunca tive. Você tem trauma de avião? Pegou trauma ou não? Você anda? Eu ando de avião normalmente, mas não ando confortável como antes, não é mais confortável, não, né? é mais confortável como antes, não, porque ali dentro do avião você não tá no controle de nada, né? Aliás, a nossa vida, depois que a gente entrega para Jesus, o controle tá nas mãos deles, do Senhor, mas quando você tá dentro do avião, você não tem controle, né? Pode ser um acidente por uma defesa, mas pode ser alguém louco que entre ali e faça alguma coisa. Então, eu nunca tô confortável dentro do avião, mas eu tenho um medo que eu tenho que encarar. Eu creio que se Deus permitiu que eu estivesse vivo aqui hoje, né? E Deus, acho que Ele gostaria muito que eu falasse do que Ele fez e do que Ele faz na vida daqueles que creem. Então, eu tenho que enfrentar isso aí para que continue a minha vida normal e eu continue ir para todos os cantos falando desse Deus poderoso. Neto, no momento que você estava no hospital, logo após que você ficou lúcido, né? Você cria no milagre? Você pensou, não, eu vou ficar bem, ou então, não, eu tô com medo de ficar com algum problema. Você cria que Deus realmente ia te tirar dali totalmente ileso? Por muitas vezes eu achava que nem voltar a jogar futebol eu iria mais, né? Não iria correr, nada disso. Porque o tempo que eu fui começar a andar depois que eu fui para casa, dia 22 de dezembro. O acidente foi dia 29, dia 28.
sendo que eu comecei a andar de muletas ainda. Sim. Então assim, eu tava muito fraco, muito debilitado, mas essa é uma coisa que eu tenho assim na minha mente, que tudo nessa vida passa, sabe? Sim. As dores, elas passam, as dificuldades passam, as limitações passam, e a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus, ainda que morra, viverá. Então tudo vai passar, e Deus tem algo eterno pra gente guardado através de Jesus Cristo. Então eu sabia que era um momento duro, um momento difícil, onde eu estava com muitas limitações no meu corpo, com muitas coisas internas também no meu coração, mas que aos poucos Deus iria dando sabedoria para que toda essa dor fosse sanada. Neto, quando você chegou, o avião decolou no Brasil de volta, tal. Você viu sua família, com certeza, esperando no aeroporto, as pessoas. O que você sentiu naquele momento, quando você viu a família, os amigos? Qual foi a sensação? Na verdade, chegar no Brasil foi um alívio para mim, né? Assim, não que eu não... A Colômbia, eu sou apaixonado pela Colômbia, por Medellín, por todo o povo colombiano, mas assim, nada como estar em casa num momento difícil, né? Acho que os momentos difíceis que a gente tem na nossa vida, quando a gente está perto daqueles que a gente ama, faz a diferença muito grande. Então eu necessitava disso. Na Colômbia estava meu pai, meu irmão mais velho, minha esposa e o pastor que me batizou, o pastor Carlos, da Igreja Batista Central, de Adoração de Santos. Mas eu não estava perto dos meus filhos, perto da minha mãe, meus irmãos. Tem um coelho lá em casa, Floquinho, meu coelho, meu xodozinho, um coelho mini. Então eu queria estar na minha casa, queria estar no meu país. E eu cheguei no aeroporto, tinha uma multidão no aeroporto me esperando. Você teve aquela sensação, tô vivo, né? Tô na minha terra. Vivo. E assim, quando eu cheguei no aeroporto, no Brasil eu pude dar conta de que realmente teria acontecido. Porque lá na Colômbia, meu irmão Leonardo falou pra mim assim, olha, cara, você não sabe o que aconteceu realmente. Você sabe que o avião caiu, mas você não tem a noção do que aconteceu, da repercussão. Então, quando você chegar no Brasil, você vai ter mais ou menos a noção. Então, quando eu cheguei em Chapecó, no aeroporto, que eu vi o aeroporto lotado, eu tava descendo uma maca, entrei na ambulância, eu não conseguia ficar sentado ainda. E eu pude escutar só a torcida gritando, campeão voltou. Aleluia. E depois eu entrei no hospital lotado também, as pessoas gritando campeão voltou, algumas pessoas da Igreja Batista lá de Chapecó também cantando louvores. Então eu falei, poxa, realmente aconteceu algo assim de extraordinário na sua vida, um milagre, grande milagre. Ai, que vontade de ficar aqui no Banquinho 93 conversando mais com o nosso querido irmão Neto, zagueiro da Chapecoense, ele que sofreu um traumatismo craniano encefálico, foi submetido a uma grande cirurgia na Colômbia, todo mundo sabe o que houve. E hoje ele está aqui falando do amor de Deus. Neto, eu gostaria que você escolhesse uma canção que você gosta, que marcou sua vida. A Raridade é uma delas, né, do Anderson Freire. É um amigo, irmão também que eu tenho. Conheci ele esse ano. É uma canção que é para todos aqueles que se sentem desmotivados, assim, que não se sentem importantes para a sociedade, mas para Deus, todos nós temos o nosso valor, né? Deus ama a todos igualmente. Vamos ouvir então. Hoje temos aqui o Fred Miller, que vai estar cantando Raridade, essa canção. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar a riqueza que existe dentro de você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Tua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você.
Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. Obrigada, Fred Miller, pela participação cantando. Neto, obrigada pela participação aqui no Banquinho 93 e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, é uma oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço o convite aí, que Deus possa continuar te usando para que o reino dele seja expandido aqui na Terra. Glória a Deus. Tchau, gente, até terça, mais Banquinho 93.